Então vamos lá, gente. A aula de hoje ela é reservada somente para exercícios, tá? De estequiometria. A gente vai fazer basicamente dois exercícios mais complexos do que da aula passada, tá? Mas envolvendo o que? Quantidade de matéria que a gente tem dos reagentes para obter quantidade de matéria ou massa dos produtos e vice-versa. A gente vai trabalhar com isso, tá bom? Professor Lincoln, vamos começar então a aula de hoje. Então vamos exercitar, né? Então, primeira coisa, não esqueçam dos passos que eu falei para vocês, tá? Aula passada. Primeira coisa que é o quê? Entender o enunciado e retirar dali desse enunciado, se não for dada a equação química, retirar desse enunciado a equação química, tá? Interpretação de texto, beleza, gente? Então vamos lá, primeiro exercício aí. Calcule a quantidade de matéria de alumínio necessário para se obter 51 gramas de óxido de alumínio, certo? Sabendo que este é formado a partir da reação do alumínio com o gás oxigênio. Olha, o que ele fala? Este é formado a partir de quê? Dessas duas substâncias. Já temos a equação química, certo? Lembrando que, vamos colocar aqui. Então a equação química é o quê? Alumínio com oxigênio gera o óxido de alumínio, tá bom? Esse óxido de alumínio é o que a gente conhece como, ou é um dos componentes principais do minério conhecido como bauxita. É a partir da bauxita que a gente obtém alumínio, certo? No caso aqui está sendo uma reação inversa à obtenção do alumínio. No caso aqui é o que? A oxidação do alumínio levando à formação de óxido de alumínio. E não a obtenção de alumínio, senão isso aqui tinha que ser inverso. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo fizemos. Descobrimos a equação química. Segundo passo, tá? É a relação molar ou de número de mols de cada uma substância aqui. Qual é essa relação? Não, desculpa. Segundo é balanceamento. Verificar se está balanceado ou não. Olha o erro do professor. Tá? Está balanceado? Não. Como que eu sei? Tem dois alumínios aqui, só tem um aqui. Como que a gente faz para balancear? Olha, se eu colocar um 2 lá, na verdade era aqui, né? Se eu colocasse um 2 aqui, eu ia ver que ia igualar o de alumínio. Porém, o que acontece? A quantidade de oxigênio não está igualada, tá bom? Então, vocês vão ver que a gente vai chegar nesses coeficientes. Por quê? Tem 4 de alumínio, 4 de alumínio. 2 vezes 3, 6. E ali para o oxigênio, 3 vezes 2, 6. Essa é a proporção, ou essa aqui é a equação química balanceada. Ok? Terceiro passo que a gente vai fazer é a relação entre o número de mols de cada substância aí, certo? Então qual é essa relação? Da onde eu tiro ela? Do coeficiente que fica na frente da fórmula química. 4 mols dessa substância reage com 3 mols dessa substância, formando 2 mols dessa substância. A gente fez esses 3 primeiros passos, agora a gente vai voltar lá para o enunciado para descobrir o que de fato se quer. Tá? Ele quer saber o que? Quantidade de matéria de alumínio. Já falei isso para vocês. Se vocês virem quantidade de matéria, o que ele quer saber do alumínio? Número de mols. Então ele quer saber número de mols do alumínio, certo? Que é necessário para se obter o que? 51 gramas dessa substância. Então, quando se tem 51 gramas dessa substância, quantos mols de alumínio são necessários? É isso que ele quer saber. O que a gente tem aqui? Uma relação entre número de mols, certo? Então temos alguma maneira tem algumas alternativas para resolver esse problema. Então, pego o enunciado, vou repetir aqui, ó, a massa do óxido de alumínio é 51. Coloco ali para organizar. A massa molar, por que eu peguei a massa molar? Por que você usa a massa molar, professor? Olha, se ele quer obter número de mols a partir da massa, eu preciso ter essa relação. Da onde que eu tiro essa relação? Da massa molar do óxido de alumínio. Por que eu preciso disso novamente? Eu tenho massa aqui, só que minha relação, que a equação química me dá, é por número de mols.
Se eu descobrir a quantidade de mols que tem em 51, eu consigo descobrir a quantidade de mols aqui. Por quê? Eu sei que 4 gera 2. Se aqui fosse 1, ia gerar quantos mols? Ia ser necessários quantos mols? 2, né? A metade. Se aqui fosse 5, eu ia ter quantos aqui? 10, né? O dobro. Ok? Então vamos lá. Usando a massa molar, se a gente descobrir quantos mols tem 51 gramas, a gente faz essa relação que está dada aqui em cima e descobrimos o número de mols do alumínio. Então, pela massa molar temos o quê? Se 102 gramas equivale a 1 mol de óxido de alumínio, 51 gramas vai equivaler a quanto? Y. Montamos a equação e descobrimos o quê? Que 51 gramas de óxido de alumínio equivale a meio mol, 0,5 mol. Olha, se 4 equivale a 2, ou 4 forma 2, 0,5 vai precisar de quantos aqui? Podemos fazer outra regra de 3, tá? 4 gera 2, 0,5 gera quantos? A gente vai descobrir que precisamos de 1 mol de alumínio para produzir o quê? 51 gramas de óxido de alumínio. Ou para produzir 0,5 mols de óxido de alumínio. Tá? Bem tranquilo. Qual foi a dificuldade aqui? Organizar, gente. Se vocês não organizar do jeito que eu estou falando aqui, vai ficar difícil. Vocês vão se perder no caminho. Tá bom? Vamos para o próximo. Só mais um, né? Então aqui temos o enunciado e já temos aqui também a equação química. Uma vez que vocês, acredito eu, né, que com esses exercícios vocês já saibam obter a equação química a partir do enunciado. Mas vamos lá. Calcule a massa de zinco necessária para reagir com ácido clorídrico. Ó, zinco reage com ácido clorídrico. Zinco reage com ácido clorídrico, formando cloreto de zinco e gás hidrogênio. Zinco reage com esse, formando esses dois. Equação química obtida. Segundo passo, balanceado ou não? Zinco está ok. Hidrogênio está ok? Não, né? Tem um aqui, tem dois aqui. Precisamos balancear. Então, colocando dois hidrogênios, dois hidrogênios. Tenho 2 cloros, 2 cloros. Balanceei, certo? Tranquilo. Terceiro passo, relação entre número de mols de cada substância envolvida aí na equação química. De onde que eu obtenho isso? Do coeficiente. Então, 1 mol desse reage com 2 de ácido clorídrico, gerando 1 desse e mais 1 desse. Temos a relação molar. Quarto passo, vamos lá ler de novo o enunciado. O que ele quer saber? Calcule a massa de zinco, a massa disso aqui, ele quer saber. A massa disso aqui, para reagir com o quê? Com 109,5 gramas de ácido clorídrico. Então, quanto de massa eu preciso para reagir com 109,5 gramas? É isso que ele quer saber. Então, o que a gente pode fazer? E certamente precisamos saber. Massa molar do zinco e massa molar do HCl, que são as substâncias que estão envolvidas. Por que eu tenho que saber a massa molar, professor? Olha, porque as informações que eu tenho aqui, elas estão em número de mols. E eu tenho massa envolvida no enunciado. Para eu obter número de mols de uma substância a partir de sua massa, eu preciso da massa molar dela. Porque a massa molar nos diz o quê? O quanto de massa se tem dessa substância em cada mol. Então, 36,5 gramas de HCl equivale a 1 mol dessa substância. Já o zinco, 65,4 gramas do zinco equivale a 1 mol de zinco. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, utilizar essa massa que está no enunciado e descobrir o número de mols que tem aqui. Se eu descobrir, eu descubro o número de mols de zinco. Descobrindo o número de mols de zinco, eu uso a massa molar e descubro a massa. Vamos lá fazer em partes, então? Então, se 36 gramas de HCl, eu tenho 1 mol de HCl, 109 eu tenho quantos mols? W. W vai ser 3. Então, se um reage com 2, 3 eu vou ter quantos?
posso fazer outra equação química, tá? Ó, isso aqui tá, esse 3 aqui, gente, era para estar aqui, tá? Desculpe aí, esse 3 é para estar aqui, esse Y é para estar aqui. Mas vamos lá. Então, 3 mols, quando eu tenho 3 mols aqui, eu vou ter quantos mols de zinco? Olha, se 1 de zinco produz 2, 3Y, tá? Esse Y é para estar aqui. Então, eu vou ter quantos mols aí produzindo? Ou necessários para reagir com 3 mols de HCl? 1,5. Então, 1,5 reage com 3. 1 reage com 2. Se eu tivesse 2 aqui, reagiria o quê? Com 4. Então, 1,5 mol de zinco reage com 3 mols de HCl. Como que eu obtenho a massa? Uma vez que esses 3 mols equivale ao quê? 109,5 gramas, que é o que está lá no enunciado. Eu pego e utilizo o quê? Essa relação que é a massa molar. Se 1 mol eu tenho isso, certo? Se 1 mol de zinco eu tenho 65,4 gramas, 1,5 mol de zinco eu tenho quantos gramas? Z. Z aí é 98,1 gramas de zinco. Essa quantidade aqui de zinco é a que é necessária para reagir com 109,5 gramas de HCl, certo? Conforme for requerido. Essa é a resposta, tá bom? Bem tranquilo, gente. Então é isso. Por hoje é só. Obrigado.